Tudo beleza? Tudo bem? Feliz da vida? Quem tá feliz da vida aí? Tem alguém desanimado aí? Meio down? Não? Ninguém? Se tiver, procura quem tá do teu lado aí hoje que te dá um gás. Enfim, a gente começou há 3 semanas atrás o tema de volta para o passado. Quem está acompanhando aí todas as semanas? Enfim, particularmente está sendo incrível conversar sobre esses profetas e perceber, principalmente, pelo menos para mim, perceber o quanto, por mais que tenha um contexto em que eles escreveram, mas o quanto contextual eles se tornam para os nossos dias. Tipo assim, por exemplo, sei lá, o profeta Amós, aquilo que ele escreveu foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Colocando mais 2.000 anos para frente, ele escreveu uma distância de nós de 2.600 anos. E é incrível pensar que um cara que escreveu algo há 2.600 anos atrás tem uma relevância e uma importância para os nossos dias fundamental. E olhando até para isso, o que é engraçado, a forma de algumas pessoas olharem para a Bíblia, é justamente dessa maneira meio preconceituosa, tipo, a Bíblia foi escrita há tanto tempo. Ela é arcaica, ela é quadrada. Como que vocês querem viver a Bíblia depois de tanto tempo ela é escrita? O que é incrível disso é perceber que de fato aquilo que a própria palavra diz a respeito dela é totalmente verdadeiro. A Bíblia é viva. Ela é um organismo. Ela é orgânica. Ela tem vida. E a vida dela é muito claramente demonstrada justamente nessa questão de nós percebermos o poder dela, mesmo depois de tanto tempo. E tudo fazendo tanto sentido e se encaixando muito bem na nossa realidade. Hoje, o profeta que nós vamos conversar é o profeta Joel. Camarada Joel. E eu acho, de verdade, que a mensagem dele tem tudo a ver com o nosso momento brasileiro. Você ama o Brasil, velho? Eu amo demais o Brasil, de verdade. E eu acredito que se o profeta Joel desse essas profecias no Jornal Nacional, ou sei lá, no Jornal da SBT, no Jornal da Band, o profeta Joel seria ouvido como, tipo assim, cara, esse cara está falando do que a gente está vivendo. Porque é fascinante olhar para o livro de Joel e perceber uma assimilação com o nosso contexto social, financeiro, econômico, cara, de uma maneira incrível. Enfim, vamos ler lá o profeta Joel. Você está com Bíblia, eu vou ler alguns textos de cara, então abre lá para você acompanhar e não ficar perdido, beleza? Joel capítulo 1, versículo 4. Joel capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, 4. Ok? Vamos lá? Presta atenção. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos. Já viu um gafanhoto? Agora imagine uma nuvem de gafanhoto. E ela era tão densa que se parecia com uma nuvem. E não era uma nuvem. Era nuvem e mais nuvens. Era tipo Joinville. Mas com gafanhoto, não com chuva. Nuvem mais nuvens de gafanhotos. E o que aconteceu? Comeram todas as plantações. Eu acho que é bem importante você entender que naquele momento histórico, a forma de vida básica do ser humano era o plantio. O plantio como setor primário e o resultado do plantio, que era, por exemplo, o gado que comia, obviamente, de plantas e, enfim, tudo se baseava na agricultura. Claro que não a agricultura em nosso grande porte hoje, mas uma agricultura primária, onde era a base da economia, da sobrevivência humana naqueles dias. E veio esses gafanhotos e comeram tudo. Tudo. Aí o que o profeta Joel continua falando?
Olha só, o que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos outros que vieram depois. Se você ler um pouquinho antes de Joel, capítulo 1, você vai perceber que existem 4 ondas de gafanhotos. E ele ia dar nome a esses gafanhotos. O gafanhoto cortador, o devorador, e não sei o que lá, enfim. Eles têm nomes. Tipo, Joel era um cara meio ligado à biologia, decidiu dar nome aos gafanhotos. Mas foram ondas de ataque dos gafanhotos. E o texto deixa bem claro que veio a primeira onda. Cara, foi devastadora. Mas para garantir, veio a segunda. Aí para comer a sobrinha, veio a terceira. E para fiscalizar se tudo havia sido comido, veio a quarta. Ou seja, tudo foi devastado, tudo foi comido pelos gafanhotos. E é importante que você saiba o poder que os gafanhotos têm de comer. Cara, os caras comem planta que nem gafanhoto. É incrível. De verdade, um gafanhoto, enfim, uma peste de gafanhoto, ela pode acabar com uma plantação inteira em questão de dias. Dependendo do tamanho da plantação, uma questão de noite, você amanhece com a plantação toda exterminada, acabada. O meu bisavô era agricultor. E algumas vezes, enfim, as plantações dele foram consumidas por pestes, por pragas, como a dos gafanhotos. E assim, investimentos milionários, que da noite para o dia tudo era perdido. Meses de trabalho, meses de plantio, tudo jogado fora. Continuando o texto, olha só o que Joel fala. Acordem, beberrões, parem de beber cachaça, acordem para a vida, percebam o que está acontecendo. Olhe para a nação de vocês e avalie o que está acontecendo. Ele ainda diz, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas. Acabou. E não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram todo o meu país. Seus dentes eram como os de um leão. A descrição dele, técnica é demais, né? Você já imaginou um gafanhoto com dente de leão? Mas, dado o tamanho da devassidão que o gafanhoto causava, ele olhou para o gafanhoto e falou, velho, isso aí é um leão. É mais ou menos quando você compra um pincher e ele come todo o sofá. Aí chega uma visita e fala, meu, você tem um dinossauro dentro de casa. Aí vem um dinossauro. Enfim, o poder de destruição de um animalzinho pequenininho chamado gafanhoto é desastroso. Terminou com tudo, acabou com tudo. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes e os servos de Deus choram no templo, porque não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. Perceba, velho, que até o culto a Deus havia sido prejudicado, porque as pessoas não tinham mais oferta nenhuma para entregar. Simplesmente o templo que naquele dia, naquele contexto, era alimentado através dessas ofertas que eram oferecidas como sacrifício a Deus, foi acabado, foi exterminado. Não tinha mais cereal, não tinha mais gado, não tinha mais nada para oferecer a Deus. A oferta a Deus foi interrompida. Os campos estão arrasados. A terra está de luto. Pois os cereais foram destruídos. E as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados. Vocês que trabalham nos campos, chorem. Vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada, todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as árvores frutíferas. O povo está derrotado. Uau! Basicamente, eu acho que o que é importante você perceber desse relato de Joel
é que de fato a nação de Israel, a nação de Judá, a qual o profeta Joel estava profetizando, foi devastada. Eles viviam um tempo de fartura. Historicamente falando, eles estavam vivendo um tempo de abonança, um tempo de muito recurso, um tempo onde sobejava muita coisa, ao ponto de eles irem para o bar e ficar bebendo porque não tinha mais trabalho para fazer. E aí eles iam e ficavam lá tomando os gole, tomando vinho, experimentando vinho. Porque, velho, quem experimenta vinho é tipo assim, classe média alta. Classe média baixa, quando toma vinho é Campo Largo, e Campo Largo se experimenta, se toma. Enfim, e eles ficavam degustando vinho e todo aquele lance, e de repente toda aquela bonança foi destruída, foi arrombada, foi exterminada. Todo o conforto, toda a projeção de crescimento acabou. E o que é interessante, olhando para o profeta Joel, olhando para a nação de Judá, e olhar para nós hoje, é que tudo isso faz muito sentido. Como assim faz sentido? De fato, o Brasil, nos últimos 8, 10 anos, viveu seu tempo de maior prosperidade financeira. E isso é inegável, seja você antipetista, o que for. O Brasil cresceu, ele ganhou projeção internacional, o mercado se abriu, empresas cresceram, se desenvolveram, pessoas saíram da miséria para a classe C, pessoas da classe C foram para a classe B. A classe média se tornou superpopulosa. Quem não tinha carro, comprou carro. Quem não tinha casa, comprou casa. Ok, que é minha vida para pagar, mas comprou uma casa. O Brasil está vivendo um tempo bom. Quando nós olhamos para isso, talvez a gente não perceba tanto, porque talvez hoje você está lidando com o dinheiro. Mas olhe para a vida dos teus pais, dos teus avós, e tente fazer algumas perguntas como, por exemplo, pai, como era na tua época comprar um carro? Pai, como era na tua época tomar refrigerante? Coca-Cola, mano, era Chandon. Coca-Cola era bebida luxuosa. E o Brasil prosperou, o Brasil avançou, e de certa forma nós estávamos vivendo num tempo confortável, por mais que fosse um pouco quanto maquiado tudo isso. Agora, alguns dados alarmantes do nosso ano no Brasil de 2016. Olha só, 3,7 milhões de pessoas deixaram a classe C e se tornaram miseráveis. 3,7 milhões de pessoas. Para você entender um pouco desse lance de classe financeira, social, a classe miserável é aquela que depende de alguma intervenção governamental ou institucional para poder mantê-la. E simplesmente 3,7 milhões de pessoas deixaram a classe C e entraram na classe de miserabilidade. O Brasil teve uma queda no seu produto interno bruto, no seu PIB, de 3,8% no ano de 2015. No ano de 2016, a projeção é que existe uma queda de 3,6%. Sabe quantos anos faz com que o Brasil não decresce tanto? Ou não decresce 2 anos consecutivos? Faz 80 anos que o Brasil não tem 2 anos consecutivos de decrescimento. Todas as outras ocasiões que o Brasil decresceu, ele retornou o crescimento no próximo ano. E não é o que aconteceu. 9% da população brasileira desempregada. 2 milhões de vagas de emprego sendo eliminadas. 10,67%. O aumento da inflação. Você sabe o que é inflação, não é? Basicamente é o quê? O produto fica mais caro. Então, assim, aquilo que você comprava no mercado, você comprava 10 itens no mercado, certo? Ano passado. Hoje você compra 9, com o mesmo dinheiro. Basicamente é isso que cresceu de inflação. E é esse o motivo pelo qual você casou e está desesperado com suas contas de mercado. Com combustível. Quem está desesperado com combustível? Ergue a mão.
Caraca, mano. Enfim, está ficando algo insustentável. Inflação de 10,67%, 18,5% de retrocesso nos investimentos, tanto do PAC quanto de iniciativa privada. Ou seja, que eu quero que você perceba que não é uma manipulação apenas política o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de crise financeira real. Real. Agora, como nós chegamos a esse ponto? Como? Enfim, todo mundo pode dar diversas explicações. É as pedaladas fiscais, é sei lá o quê, tal governante fez isso, é a corrupção, é dinheiro desviado, ou talvez a gente prefere transferir toda a culpa para uma pessoa só, como é o caso de muita gente que transfere toda ela para Dilma, que erradamente você faz isso, porque, enfim, o sistema político brasileiro, ele é muito maior do que você imagina, e as decisões, no final das contas, dentro da Câmara de Deputados, não está com um partido, mas está com um grupo de deputados que decidem pelo Brasil. Agora, enfim, se você estudar um pouco de política, estudar um pouco de finanças, você vai perceber que existem motivos para isso. Tipo, existem comos. Mas a questão que eu quero levar em consideração hoje não é o como, mas é o porquê. Sabe por que eu quero levar isso em consideração, velho? Presta atenção. Você crê na soberania de Deus? Eu creio. Creio que Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Creio que por mais que o homem defina e decida, no final das contas, quem assina embaixo é Deus. Por mais que o homem, enfim, tome algumas decisões equivocadas ou algo do tipo, Deus assina o talão de cheque. Eu creio na soberania de Deus. Creio porque creio na Bíblia. E a palavra revela de uma maneira muito clara Deus agindo nos bastidores da história sempre. E quando nós olhamos para o Brasil hoje, o que nós devemos refletir como cristãos, e sair um pouco da opinião simplista, popular, é tipo, por que está acontecendo isso? Se Deus tem um controle, por que, de certa forma, Deus não permitiu que o Brasil continuasse crescendo, avançando, prosperando, como vinha há 6, 7, 8 anos atrás? Porque se você for olhar para a economia, é óbvio que você vai perceber, de certa forma, enfim, algumas falcatruas políticas. Mas você vai perceber de maneira muito clara uma decadência financeira, uma decadência econômica, cara, rápida demais. Foi tipo assim, de um ano para o outro. Desabou. Os planos governamentais foram ganhando redução de investimento. De repente o FIES foi travado. De repente a Minha Casa Minha Vida ganhou menos tributação. Enfim, tudo acabou. E por isso que eu acho que tem tudo a ver com a profecia de Joel, sabe? Porque de fato, aquilo que os gafanhotos fizeram naquele contexto foi exatamente isso. Eles travaram a nação de um dia para o outro. E quando você olha para a história e olha para a Bíblia, você vai perceber vários momentos acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, Babel. Já leu a história de Babel? Cara, o povo unido, construindo uma torre. Uau! Era tipo o Empire State daqueles dias. Uma torre fantástica, eles construindo, empenhado, dinheiro sendo injetado, todo mundo vibrante. Deus veio, interviu, a torre ficou abandonada. Não é gritante isso? Sodoma e Gomorra. O povo na Babilônia tomando cachaça, tomando cerveja, se embriagando com vinho, na Boêmia. Deus olha para tudo aquilo e fala, vou acabar com tudo. Da noite para o dia, Sodoma e Gomorra passou a não existir mais. Noé, você olha para o povo vivendo fartura, vivendo num tempo de boêmia, gente bebendo, imoralidade sexual rolando à torta e direito.
Deus olha para aquilo e fala, vou exterminar tudo. Porque de uma maneira muito clara, olhando para essas histórias, olhando para o Brasil hoje, eu percebo sim, uma intervenção de Deus no nosso país. E a questão é, por que dessa intervenção? Sabe, porque você olha para Babel e existe um porquê. Qual que é o porquê? Porque que eles estavam querendo de alguma forma receber a glória que cabia a Deus. Você olha para Sodoma e Gomorra e você sabe o porquê. Por quê? Porque aquele povo havia se dado a imoralidade sexual, a depravação desastrosa ao ponto de Deus olhar e falar, velho, isso aí vai dar zica. Não tem como esse ser humano vão tudo se matar daqui a pouco. Existe um porquê. Agora a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, te levar a pensar na profecia de Joel dentro da nossa realidade é, por que o nosso Brasil está passando por isso? Por quê? É interessante pensar que Joel, como homem de Deus, ele olha para essa circunstância e ele chama a atenção do povo. Chama a atenção do povo para quê? Chama a atenção do povo para a necessidade de arrependimento. Para a necessidade de mudança de atitude. Para a necessidade de mudança de comportamento. Bem simples. Olha para São Paulo. Viveu uma crise hídrica, enfim, há 2 anos atrás. 1 ano e meio atrás. Água acabando. Governo, de repente, foi lá na televisão e falou, galera, a água está acabando. A gente está com 8% do volume morto. Vocês vão ficar sem água. O que o povo fez? Se arrependeu dos seus atos e começou a economizar água. Por quê? Porque foi a crise que revelou o tamanho do rombo e do pecado daquele povo. Porque foi um momento de escassez que revelou os desperdícios. Sabe, se você ter vivido um tempo de escassez, eu tenho certeza que você olha para a tua vida e olha para 2 anos atrás, quando você gastou R$1.000 para fazer o teu cabelo. E hoje você está em crise. Você fala, caraca, eu gastei R$1.000 no meu cabelo. Velho. R$1.000 no meu cabelo no mês. Significa 2 meses de garantia de compra feita para uma família com 5 integrantes. E comendo bem. Você está entendendo? É o tempo de escassez, é o tempo de perda, é o tempo de luto que faz nos reavaliar aquilo que nós estamos fazendo. E o profeta Joel vem justamente destacar isso. Cara, preste atenção na vida de vocês. Não culpe o devorador. Olhe para quem está ao teu lado e diga isso, não culpe o devorador. Olhe para a tua vida. Sabe, não culpe o gafanhoto. Olhe para a maneira como você está vivendo, reavalie a maneira como você vive. Reavalie os seus princípios. Reavalie os seus valores. Eu já acompanhei inúmeros casais em crise. E sabe o que acontece de uma maneira muito gritante? É impressionante como a crise os lembra do quanto eles devem amar a sua esposa, o seu marido. Mas a pergunta que fica é por que no tempo da bonança eles não fizeram isso? Sabe? Por que no tempo que estavam bem, em que poderiam sair, tomar um vinho, não saíram, tomaram um vinho junto, mas gastaram esse dinheiro com qualquer outra porcaria? Por quê? O profeta Joel chama a nossa atenção para isso. Enfim, quero ler Joel capítulo 2, versículo 12, para você entender. O Senhor Deus diz, diante dessa realidade, olha o que Deus diz, rasgue, mas agora voltem para mim de todo coração. Volte para mim de todo o coração, jejuando, chorando, lamentando, em sinal de arrependimento,
Não rasguem as roupas, rasguem os seus corações. Você tem duas formas de encarar o momento brasileiro que nós estamos vivendo. Ou você culpa o devorador, ou percebe o devorador que você se tornou. Ou você culpa os governantes, ou percebe o quão corrupto você se tornou. Ou culpa alguns partidos, ou olha para as tuas atitudes, seus valores e princípios e percebe que você está muito longe de poder ter autoridade para julgar ou condenar alguém. O que Deus está dizendo para aquele povo é, nesse tempo de crise, olhe para a vida de vocês, se arrependam. Sabe? Esse tempo de crise hídrica em São Paulo, veja o tanto de água que você está desperdiçando para lavar um carro. Nesse tempo de crise hídrica em São Paulo, veja o quanto de desperdício você tem feito no teu banho. Coisas que no tempo da fartura você nunca parou para pensar. Mas que o tornava pecador, independente de se ter fartura ou não. Porque você está vivendo além daquilo que você precisava, além daquilo que Deus tinha para você. Sabe? Olhando para o profeta Joel, olhando para nós hoje, eu tenho algo que eu queria dizer para vocês. Tempo do nosso Brasil é tempo de produzir em nós arrependimento. Arrependimento. O tolo olha para tudo isso e percebe ou acha que tudo isso é obra do acaso. O sábio percebe que existe um Deus agindo nos bastidores da história e querendo nos ensinar algo com aquilo que nós estamos vivendo. Que esse tempo de crise na tua vida, no Brasil, possa servir para mim e para você como uma reconstrução de valores e princípios. Para que no dia em que você tiver fartura, e você vai ter, no dia que você tiver fartura, você não viva de maneira inadvertida, como talvez seus pais viveram no tempo da fartura. Mas que teus princípios e valores sejam preservados em todo o tempo. E que nós definitivamente aprendamos a honrar a Deus, tendo muito ou tendo pouco. Para que nós definitivamente aprendamos que Deus é digno de honra, de glória, em todo o tempo. Com pouco ou com muito. Rasguem o coração de vocês. O profeta Joel continua, Joel 2:28, dizendo o seguinte: o Senhor diz ao seu povo, depois disso, depois do quê? Depois de vocês se arrependerem. Olha para quem está ao teu lado e diga, depois de você se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento começa por uma firme convicção de erro. E vai adiante numa transformação de conduta. Isso é arrependimento. Para que depois disso, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Em todo lugar a mensagem de Deus vai ser espalhada. Os velhos sonharão. Os jovens terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. O que eu acho fascinante nisso tudo é que, olhando para um plano profético histórico, Deus, ele tem marcado um dia onde todos
todos nós, vamos prestar conta diante de Deus. E o que eu percebo é que Deus, de certa forma, Ele é esse juiz que está olhando para a maneira como o povo dele tem vivido nessa terra. E quando esse povo se perde de uma maneira desastrosa, Deus olha para esse povo e diz: cara, acordem. Se arrependem enquanto tem tempo. E se caso vocês se arrependerem, vocês verão coisas maravilhosas acontecendo na vida de vocês. Se caso vocês se arrependerem, Deus vai agir na nação de vocês. E vai fazer algo que vocês jamais pensaram ou imaginaram que seria capaz de acontecer. Sabe, quando nós olhamos para a geografia, para a organização mundial, nós vamos perceber o quanto isso é verdadeiro. Tempos de avivamento, tempos de fartura, tempos de bênção, sempre vieram depois de tempos de arrependimento. Sempre vieram depois de tempos onde o povo chorou, onde as pessoas lamentaram. Sempre vieram depois de tempos onde as pessoas reconheceram a sua culpa e a sua falta diante de Deus. Agora, toda essa história de Joel, na verdade, ela nos aponta para uma direção. Sabe qual direção? Ok, não acredito que Jesus vai voltar hoje. Mas esse momento é o momento de a gente levar um samba teve, sabe? Um pedala Robinho. Tipo assim, o que você está fazendo, velho? Você está passando por crise no teu casamento? Pedala Robinho. O que você está fazendo? Você está passando por crise na tua família? Samba Teves. O que você está fazendo, velho? Para onde você está indo? O que você quer com isso? O que você quer com essa tua depravação, com essa imoralidade? Aonde você quer chegar com tamanha devassidão? Com tamanho rombo de valores e princípios? Acorda. E quando esse povo se arrepende, a promessa de Deus é que virá um avivamento e um tempo totalmente novo para esse povo. De maneira coletiva, nós como nação estamos vivendo um tempo de crise. De maneira pessoal, talvez a tua vida esteja passando por uma crise. De maneira coletiva, que bom se fosse, se todos nós tivéssemos temor de Deus e coletivamente nos arrependêssemos da nossa forma de viver Brasil. Mas no aspecto individual, se você está vivendo um tempo de crise, se arrependa da maneira como você tem vivido. Se arrependa. Olhe para a tua vida e mude a tua vida. Mude a tua maneira de viver. Por fim, Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões e mais multidões enchem o vale das decisões. Olhe para quem está ao teu lado e diga: você está no vale das decisões. Qual é essa imagem que o profeta Joel está querendo nos passar? É que nós estamos no vale, aonde temos que tomar a decisão. Ou subimos figurativamente, conforme o profeta Joel diz, do Monte Sião, e nos aproximamos de Deus, ou descemos perpetuamente para o Sheol, e nos aproximamos do inferno. Todos nós estamos no vale de decisões. E a pergunta que Joel deixa para mim e para você nessa noite é: como o Brasil está na fossa? Tem várias explicações. Mas por quê? É porque eu creio que Deus quer nos ensinar algo. Como o teu casamento está na fossa? Se eu sentar com você meia hora, eu posso explicar 1 milhão de motivos.
Mas por que teu casamento está na fossa? É porque Deus quer que você se arrependa. Esse tempo é um tempo de arrependimento. Nós todos estamos no vale das decisões. O que nós vamos fazer? Quem nós vamos procurar? De que forma vamos viver? Joel 2,32. Todo aquele que pedir ajuda a Deus será salvo. No vale das decisões, presta atenção, sem exceção alguma, todo aquele, seja ele quem for, todo aquele que pedir ajuda ao Senhor será salvo. Eu quero, definitivamente, construir uma nação melhor daqui para frente. Você quer? Quantos querem? Mas não basta que você queira. É necessário que você se arrependa. Uma nação melhor daqui para frente é uma nação a qual Deus é o rei. E que nós vivemos em temor em relação àquilo que fazemos, vivemos, pensamos e na maneira como nós nos comportamos. E é dessa maneira que nós vamos ser um Brasil melhor. Amém? Joel é um chacoalho para nós. Talvez você seja bem individualista e egoísta e nunca parou para pensar nessa ótica. Está aí uma boa reflexão para você começar a pensar como alguém que teme a Deus. Olhar de uma maneira muito mais macro do que micro. Os problemas do nosso Brasil delatam um problema muito maior. Olha aí para quem está ao teu lado. Diga o seguinte: todo aquele que pedir ajuda a Deus será salvo. Amém? Tamo junto, é nóis.